Bom dia a todos, então. 10 horas em ponto. Vamos dar início aqui ao webinar da Mercato. Bom dia a todos, meu nome é Bruno, sou o gestor de marketing aqui da Mercato e hoje eu vou conduzir esse webinar aqui, então eu queria começar dando boas-vindas a todos, agradecendo a presença de todos, né? Agradecer também aos nossos palestrantes por terem aceito o convite, de estarem aqui hoje conosco compartilhando conhecimento aí, trazendo as novidades do mercado para todos os clientes aí. Alguns recados importantes aqui antes de nós começarmos. Esse webinar ele vai ser em forma de debate, tá? Então a gente não vai ter nenhuma apresentação de slide, vai ser somente fala, tá? Todo mundo com microfone e câmera. Somente os painelistas vão ter acesso ao microfone e ao vídeo. Então as pessoas que estão nos assistindo, elas podem entrar em contato com a gente através do chat ou através do botão de perguntas e respostas, tá? Ao final do debate, nós vamos ter um espaço para que o público possa, né, fazer algumas perguntas. E essas perguntas eu peço que sejam feitas exclusivamente pela ferramenta QIA, Questions and Answers, tá? Que é um botãozinho que tem embaixo aqui, porque caso a gente não consiga responder essas perguntas ao vivo, a gente pode responder por escrito essas perguntas logo após o webinar, tá certo? Então, dando início então ao painel, eu queria convidar primeiro o Vinícius, né, da Axon Soft, para se apresentar, falar um pouquinho sobre a Axon antes de eu começar com a primeira pergunta. Por favor, Vinícius. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal, painelistas, pessoal que está assistindo. Bom, eu sou Vinícius Dias, sou do time de pré-vendas da Axon Soft. A Axon Soft, falando um pouquinho da empresa, né? É uma empresa desenvolvedora de software. Hoje a gente está aqui no Brasil há alguns anos já, desde 2014. É uma empresa russa. E o foco da empresa é desenvolvimento de plataformas de VMS e PSIM. Então, hoje nós buscamos nesse mercado trazer novas maneiras de entender o vídeo, de trazer novos alertas, novas possibilidades de detecção. Então, o foco da empresa é sempre desenvolver novas possibilidades. Legal. Como primeira pergunta, então, eu queria te fazer justamente, né, atualmente os empreendimentos eles têm buscado por soluções mais inteligentes, soluções que garantam uma melhor segurança, principalmente nesse momento de reabertura dos estabelecimentos, tá? De que forma que o VMS pode contribuir nesse quesito aí para a segurança dos estabelecimentos? Certo, ótima pergunta. Bom, hoje nós sabemos que plataformas de VMS e plataformas de PSIM, elas não estão voltadas somente a situações de segurança patrimonial, né? Hoje nós temos uma série de analíticos que cobrem toda essa base que os VMS e plataformas desse tipo trazem, mas hoje nós trabalhamos muito, como eu disse, em novas possibilidades de detecção, em outros mercados, outros tipos de atuações. E uma dessas ações que nós executamos para novas detecções é baseada na nossa tecnologia de utilização de analíticos neurais. E com isso, para auxiliar esse momento que a gente está vivendo, né, tanto pelo que a gente está passando agora, de estabelecimentos fechados e tudo mais, um controle muito rígido, e para apoiar a reabertura de locais como varejo, empresas, locais onde eu tenha grupos de pessoas com potencial risco aí de contaminação da Covid, nós temos analíticos que foram criados nesse período, né? Então, rapidamente a gente, com a tecnologia que a empresa possui, conseguiu criar novas detecções, novas situações dentro da plataforma para auxiliar a reabertura nesse momento. Então, hoje a plataforma ela está habilitada para fazer detecções do tipo de aglomeração de pessoas. Então, num local específico, onde eu tenho a possibilidade de haver ali uma aglomeração e um possível risco de contágio, o software está habilitado a partir daquelas tecnologias que eu falei, do Deep Learning e da análise neural, identificar uma pessoa num local, a partir disso saber quantas pessoas eu tenho naquele local, naquele estabelecimento,
E quando houver uma junção de pessoas num ponto mais próximo, eu tenho um alerta de aglomerações, né? Outras possibilidades que nós temos é não uma aglomeração em si, mas uma aproximação de duas ou mais pessoas. Por exemplo, num caso de filas. A gente teve consultas desse tipo para aeroportos, a gente está trabalhando em projetos para diversas áreas, onde eu tenho filas e o software com a identificação do humano dentro da imagem, se houver aproximação entre dois indivíduos dessa fila, eu tenho um alerta. Então eu consigo trabalhar tanto na aglomeração quanto na aproximação de pessoas, né? Outra possibilidade é a detecção de máscara. A plataforma da Axonsoft já tinha anteriormente um excelente motor de detecção de face e a gente adaptou, né? A gente trouxe a detecção de máscara para dentro da plataforma. Então, a partir de um objeto cobrindo essa face de uma certa maneira, a partir do treinamento que nós fizemos na plataforma, via o Deep Learning e tudo mais, nós conseguimos detectar se uma pessoa está utilizando máscara ou não. Então, se houver uma condição como essa, eu consigo isolar aquela pessoa, instruir ela a utilizar a máscara, que dentro do estabelecimento só vai entrar se estiver utilizando a máscara, né? E, além disso, nós temos também a possibilidade de detecção de temperaturas, né? Nesse caso, nós dependemos de um hardware, porque dentro do mundo de CFTV, nós temos as câmeras e os dispositivos que fazem detecção de temperatura. Então, através desses dispositivos, nós conseguimos, com base na face dessa pessoa que está passando no local, identificar uma temperatura alta e trazer um alerta para dentro da plataforma também para tratar essa situação. Isolar essa pessoa, conversar com ela, de repente fazer um teste. Depende muito do ambiente onde a gente está, né? Ambientes como esse que eu comentei de aeroportos, a gente pode ter uma tratativa desse tipo. E em tudo isso eu posso unir essas tecnologias para trazer mais segurança nesse momento de reabertura. Perfeito, acho que respondeu muito bem a pergunta aí, com várias novidades, vários analíticos interessantes aí, né, para vários segmentos do mercado nessa reabertura aí. Sim. Muito obrigado, Vinícius. Acho que vou convidar o Fábio agora para falar um pouquinho com a gente. Fábio, se apresenta a SESI. Bom dia, meu nome é Fábio Xi. Bom, a SESI é uma empresa que está voltada 100% para a parte de soluções de controle de acesso e a gente tem a solução de A a Z. Então, a gente consegue atender desde a parte ou fornecer para o mercado, desde a parte de controladoras, fechaduras, software, ou seja, o cliente traz a demanda e a gente desenvolve a solução para atender dentro da necessidade dele. Ah, legal. Também nessa batida de pós-pandemia aí, né? Existem fortes indícios de que o home office vai ser uma prática cada vez mais utilizada por empresas no Brasil, né? Assim como um aumento dos espaços de coworking. De que forma que isso impacta nas soluções de controle de acesso e quais funcionalidades que tu acha que isso vai exigir do controle de acesso? Bom, seguindo essa linha, eu entendo que realmente assim o mercado mudou a forma ou está mudando como ele vai operar daqui para frente. Eu acredito que as soluções tradicionais elas deixam de atender 100% a demanda. Então, acredito cada vez mais nas soluções que estão baseadas em soluções na nuvem, em que requerem um menor nível de infraestrutura, de mão de obra especializada. E eu acredito que as soluções que são as ditas sem toque são as tendências de mercado. Então, como leitores biométricos faciais, ou seja, o reconhecimento facial também utilizando câmeras ou softwares embarcadas num servidor, leitores de íris, leitores de veia. E eu acredito muito nesse momento o que na solução mobile. Porque eu faço uma pergunta para vocês, quem é que esquece hoje o celular em casa? Eu esqueço a carteira e deixo em casa. Mas se eu esquecer o celular, eu dou um jeito de buscar, peço para alguém buscar, o cartão do banco já está dentro, a nossa CNH já está dentro do celular. Então, eu acredito que é um recurso
que cada vez mais a gente passa a utilizar para tudo. E o para tudo serve também para a parte de controle de acesso, seja através de tecnologias de uma credencial mobile, onde eu posso não tocar em nada, só apresento o meu celular, via Bluetooth ele comunica com o leitor, checa se a credencial, libera-se ou não acesso. Seja através de conexão Bluetooth, através de novo do mobile, onde você tem uma chave virtual daquela porta para poder fazer a abertura. Então, essas são soluções que eu acredito que atendem o mercado. Especificamente falando da área de coworking, eu acho que vão ser áreas que daqui para frente as empresas passam a ter áreas de coworking, os funcionários passam a trabalhar em casa, ir trabalhar uma vez por semana para ir no escritório, 2 no máximo. Então passa a ser uma área de uso comum. Você vai ter salas específicas para fazer reunião. E eu acredito que não só nas empresas, eu acho que esses espaços de coworking para locação. Então eu posso não ter uma área de coworking, mas eu posso locar, marcar uma reunião que eu preciso fazer remoto, que eu preciso estar presencial neste local. Então eu acredito que essas soluções mobile são soluções que vêm a agregar nesse tipo de aplicação, porque eu posso marcar uma reunião segunda-feira das 10 às 11. Eu teria que passar numa recepção, alguém teria que me dar uma chave para eu poder abrir a sala, para eu poder utilizar a sala. E se eu agendar tudo isso, já fiz a locação do ambiente, recebo uma chave virtual no meu celular, cheguei no meu horário, vou lá, abro a porta, acabou meu horário, terminou meu acesso. Não toquei em nada, não tive interação com ninguém, ou diminuí, aumentei o distanciamento e viabilizei o controle das áreas específicas. Então, acredito que essas tecnologias são tecnologias que daqui para frente tendem a crescer dentro da necessidade do mercado. Bom, show de bola. Realmente eu tenho percebido mesmo essa tendência aí do mobile e eu acho que combina realmente com os espaços de coworking. Seguindo aqui, vamos passar a palavra para o Rafael da Simon. Rafael, mesma coisa, primeiro te apresenta, fala um pouquinho da Simon para todo mundo, logo na sequência eu te faço a pergunta. Agora sim, legal. Pessoal, bom dia. Meu nome é Rafael Braz, eu atuo no departamento comercial da Simon Company. A Simon é uma empresa americana, ela é uma das grandes desenvolvedoras, inventoras e de iniciativas no mercado de infraestrutura, de redes, um pouco mais específico sobre cabeamento estruturado. Então, a Simon é uma das pioneiras no desenvolvimento de soluções, do que a gente conhece de mais moderno e até dos mais antigos que existem até hoje. A Simon é uma empresa de mais de 120 anos, então ela é uma das fundamentalistas aí de toda essa área de cabeamento estruturado e infraestrutura para o mercado global. Legal. Primeira pergunta para ti, Rafa, então, pegando um gancho ali do Fábio, falando um pouquinho de coworking também, home office, eu acho que é interessante te perguntar de que forma que essas empresas devem se preparar, né, no âmbito de infraestrutura de rede para confortar, né, para esse aumento do tráfego remoto. O que isso impacta em relação à infraestrutura de um empreendimento? Um pouco do que está acontecendo já, Bruno. As empresas, elas estão tendo que se adequar. Quem não se adequou terá que se adequar, todavia, em relação à infraestrutura, em relação ao backbone, em relação à infraestrutura básica da organização. O que acontece com tudo isso? Obviamente, nós sempre tivemos algumas pessoas trabalhando home office e tal, porém, a grande parte das pessoas trabalham com a infraestrutura própria do edifício, seja da fábrica que seja, a infraestrutura interna da empresa. A partir do momento que grande parte das pessoas elas vão para um ambiente remoto, a empresa ela tem que ter condições de infraestrutura para que você possa ter esse acesso dentro da sua casa. Obviamente existe o tráfego de internet, toda essa parte de conectividade que as pessoas têm dentro da sua residência, obviamente não tem problema algum com isso.
Porém, para que as pessoas tenham acesso completo a todas as informações da empresa, e principalmente se essas informações são em tempo real, por exemplo, profissionais que trabalham em bancos, por exemplo, essas informações elas são em tempo real, elas não podem ter nenhum tipo de delay em relação a isso. Então, o que esse novo ambiente, o que esse novo cenário está desafiando as empresas na busca de uma infraestrutura mais adequada para que as pessoas possam ter conectividade remota. Um pouco do que está acontecendo com as empresas é que o investimento que as empresas hoje estão tendo que fazer, ou terão que fazer nos próximos meses, é um investimento muito superior ao que essas empresas investiram nos últimos anos. Então, assim, dependendo do segmento da empresa, é impossível que ela tenha uma conectividade adequada sem que a infraestrutura da empresa tenha sem que a infraestrutura tenha uma performance adequada para ter essas informações, esse tráfego de redes em tempo real e na necessidade que a empresa necessita. Perfeito. Respondido com excelência, Rafael. Obrigado. Passando aqui para o Vitor a palavra. Vitor, mesmo esquema, te apresenta um pouquinho, fala da Eaton, o que a Eaton tem a oferecer aí para o mercado. Perfeito, Bruno. Bom dia, né? Primeiramente a todos, né? Tanto os panelistas como os participantes. Bom, a Eaton é uma empresa multinacional americana, né? Que trabalha tanto na parte do setor elétrico como setor industrial. Hoje mais focada na parte de setor elétrico. Quando eu digo setor elétrico, na verdade a gente provê diversas soluções, entre elas desde disjuntores elétricos, né, caixa moldada e assim por diante, até religadores, e também na parte de segurança, que é a nossa divisão na qual eu faço parte, na qual eu gerencio aqui no Brasil, que é a Life Safety, focada para dispositivos de detecção de incêndio, iluminação de emergência e assim por diante. Tá? Me apresentando, né, eu estou há 6 anos dentro da empresa e nessa mesma posição de gerenciamento, não sou responsável pela parte comercial, gerenciamento de produto, então toda a parte de estratégia, posicionamento de produto também no mercado brasileiro fica para minha responsabilidade aqui da minha equipe. Tá? Legal. Falando então um pouco de sistemas de detecção e alarme de incêndio, que é a parte que a Mercato, né, distribui aqui, elas são utilizadas há bastante tempo no mercado. O objetivo que tu falou, né, de salvar vidas, né, safety. O coronavírus ele impactou a forma como esses sistemas operam, como esses sistemas estão distribuídos hoje no mercado? Teve algum impacto essa questão do coronavírus? Não? Boa pergunta, Bruno. É uma pergunta bem interessante. Quando a gente vai para a detecção de incêndio, especificamente a parte de hardware, a parte de solução, em sistemas de detecção de incêndio não teve tanto impacto em questão de novos hardwares, nova solução e assim por diante. Né? Porém, vai intensificar muito a questão de novos recursos ou de utilização de recursos de alguns sistemas, né, que possibilitam, por exemplo, a parte de visualização, gerenciamento e controle remoto, por exemplo, né, através de software de gerenciamento, software de visualização e assim por diante. Né. O sistema de incêndio como um todo, vamos dizer assim, ele já atende desde empreendimentos pequenos até empreendimentos grandes. Todos os grandes, vamos dizer assim, todos os empreendimentos deveriam ter detecção de incêndio, porque, como você mesmo disse, é um sistema voltado para a proteção de vidas. Né? Então, ele tem muita importância. E, como eu falei anteriormente, na parte de hardware, né, não mudou muita coisa, mas realmente intensifica a parte de acesso remoto, teste remoto, né? E utilização de recursos de central, como, por exemplo, para a parte de teste. Normalmente, hoje, quando você faz a parte de manutenção, as empresas responsáveis por parte de manutenção de um sistema de detecção de incêndio precisam sempre ir em dupla ou em trio, né? Um vai para a central, o outro vai para o campo fazer o teste, e as centrais possibilitam, por exemplo, um teste chamado, ou um recurso chamado walk test, né? Então você com uma pessoa somente faz esse teste, consegue percorrer todo o campo e depois voltar para a central para saber o que ocorreu na verdade, como que se comportou os equipamentos.
Então, faz com que você minimize, na verdade, o contato com outras pessoas. Então, na minha opinião, a tendência vai ser realmente seguir nessa linha mais de utilizar esses recursos já disponíveis hoje, mas não poucos utilizados. E toda a questão de integração através do software de BMS, com CFTV, controle de acesso e assim por diante, que você consegue fazer, além da visualização remota, a integração e deixar seu prédio mais inteligente. Muito bom mesmo. Só deixando aqui claro para todo mundo, ao final dessa primeira rodada de perguntas aí, nós estamos com 101 pessoas ao vivo, tá? Então, deixando essa informação para todos os painelistas e convidados. Voltando lá para o Vinícius, né? Hoje o uso de máscara tem sido obrigatório em diversos ambientes públicos, né? Os quais as pessoas têm frequentado. Os de gerenciamento de vídeo, eles estão preparados para identificar as faces das pessoas com a máscara? Ou antes tu comentou que vocês têm um analítico que, né, verifica se a pessoa está de máscara, mas os softwares conseguem fazer identificação da face quando a pessoa está de máscara? Pronto. Ok, vamos lá. Então, hoje o motor de identificação de face da Axonsoft, ele é um motor muito bom, né, que entrega resultados ótimos em ambientes controlados, em ambientes externos. Então, antes de tudo isso acontecer, a gente estava preparado para qualquer situação, né? Com a vinda dessa questão toda da Covid e tudo mais, nós passamos a realizar testes e ações dentro do nosso motor para justamente verificar se numa situação do novo normal, vamos dizer assim, né, a gente passasse a ter essas pessoas com máscara se apresentando para as câmeras e tudo mais, qual que seria o resultado. E o nosso resultado foi muito bom. Hoje, mesmo com a face parcialmente oclusa, nós conseguimos fazer a detecção de pessoas, tá? E, inclusive, dizer quem é a pessoa que está ali, né? Para isso, nós precisamos, lógico, que essa face ela tenha uma porcentagem amostra, né? Então, eu não posso estar com essa face totalmente oclusa, isso para qualquer sistema, né? Então, dentro da nossa plataforma é totalmente possível identificar essas pessoas. Nós não temos hoje nenhuma questão em cima disso, né? Então, inclusive, uma possibilidade que se abre é fazer identificação de pessoas para, por exemplo, ter uma integração com controle de acesso e ligar essas ações de liberação de pessoas a partir da face com outros parâmetros. Então, eu posso identificar a face dessa pessoa, em paralelo, dentro da nossa plataforma também, fazer a leitura da temperatura dessa pessoa, e com base nesses dois parâmetros, se a pessoa estiver cadastrada dentro de uma whitelist e ela tiver com a temperatura dentro de uma faixa segura, eu posso enviar essas informações para um controle de acesso e ter uma liberação. Inclusive, hoje nós temos integração com a Acesse, por exemplo. É uma possibilidade que nós temos para o mercado. Então, hoje, trabalhar com identificação de faces com máscara é uma possibilidade, sim. Facilita bastante os empreendimentos, né? Voltando para o Fábio ali, na primeira pergunta tu comentou bastante a questão do acesso do tipo no touch, né? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa nova demanda, quais são os controles de barreiras que existem nessa modalidade. Um pouquinho para a gente sobre as soluções no touch aí, Fábio. Então, o que o mercado hoje vem demandando, eu acho que essa questão de no touch é importantíssima. E eu acho que é uma tendência que daqui para frente, mesmo voltando à normalidade, a gente acaba criando alguns hábitos que são hábitos que vão prevalecer, mesmo tendo eventualmente não, vai sair uma vacina, mas eu acho que alguns hábitos a gente realmente já adquiriu. Isso é muito importante, o uso de máscara, higienização,
Então, por exemplo, para a área de controle de acesso, eu brinco que eu fui numa empresa e foi o meu sonho de consumo. Eu fui ao toalete, a hora de entrar no toalete, eu apresentei minha mão num botão no touch, a porta abriu de forma automática, fiz o que tinha que fazer, higienizei, na hora de sair, apresentei a mão num botão no touch, sem tocar em nada, a porta abriu e eu saí. E eu falei, cara, isso para mim é um sonho de consumo. Isso para mim, se todo restaurante, churrascaria tivesse, é muito importante, na verdade. E eu até, quando a gente estava preparando esse evento, até conversei com o Bruno. Falei, Bruno, se o restaurante adotar e o outro não adotar, liberou a pandemia, você vai com a tua família, preferencialmente, num restaurante que te dá mais recursos ou você vai no que te dá menos? Minha preferência, claro, é nesses restaurantes onde eu tenho uma possibilidade maior de não tocar em nada. Então, a gente pensa que hoje o quê? Qual é um grande fator de contaminação dentro dos ambientes? São as portas de acesso. É tudo que eu tenho que tocar e aonde muitas pessoas tocaram simultaneamente. Então, algumas tecnologias de mercado, como os automatizadores de portas, seja de portas pivotantes, seja de portas de correr, os botões no touch, onde eu aproximo minha mão e ele faz a abertura da porta. De novo, enfatizo muito a questão da tecnologia mobile, porque o teu celular está na tua mão, é você que está tocando no teu celular. Então, esse tipo de facilidade de, preciso dar uma credencial para alguém, via Bluetooth, via um aplicativo que está na nuvem, você transfere uma chave para essa pessoa no celular dela. Ela não teve que tocar em nada, manteve o distanciamento. Então, isso são recursos e facilidades que eu acredito que daqui para frente o mercado vai adotar com mais frequência, né? E eu acredito que essas soluções, e claro, a gente tem aqui apoio de infraestrutura, cabeamento, mas eu acho que quanto mais simples for a instalação, quanto mais fácil for o retrofit, a gente consegue desenvolver mais rápido. O cliente tende a ter uma adaptação maior dentro do processo. Tá? Com certeza, se eu pudesse escolher entre um estabelecimento que me oferece essa opção de não tocar em nada, né? Principalmente voltando na pandemia, com certeza pode ter a minha preferência, sim. Rafael, voltando para ti então, também falando um pouco sobre questões aí de tecnologias, né? A gente vê muito o avanço do wireless, tendências de conectividade sem fio. Qual o impacto que isso tem numa empresa gigante que é exclusiva de manufatura aí de cabos e dispositivos de rede? Acho que foi? Também bem, legal. Não, o que acontece muito, Bruno, assim, um pouco lá atrás de quando começou toda essa questão do wireless para o que nós vemos hoje e aonde que as aplicações estão mudando para todo esse cenário que eu vou falar. Teve até uma apresentação alguns meses atrás, nós, Mercato, e eu até fiz um comentário, eu falei, é bastante complicado quando a gente pensa na evolução, quando a gente pensa, por exemplo, no cenário de cabeamento, quando ele é o mesmo tipo de produto há, sei lá, pelo menos uns 10 anos, 10, 15 anos. Só que o mesmo produto, claro, com alguns avanços, algumas questões mecânicas e técnicas do negócio que fez com que tivesse um pouco mais de performance, claro. Mas o que mudou nesse cenário todo? Não foi somente especificamente o cabeamento, as aplicações mudaram. Então, enquanto há 15 anos atrás nós precisávamos de cabo para fazer uma comunicação de um computador, por exemplo, hoje a gente consegue utilizar cabo para funcionar e ter conectividade em pelo menos uns 20 dispositivos, inclusive o Wi-Fi. Só que muito que acontece nessa questão do Wi-Fi é que a gente tem desconhecimento perante a aplicação e a tecnologia. Para que um Wi-Fi ele tenha uma funcionalidade adequada para aquilo que o equipamento está proposto a fazer, a gente precisa de um cabeamento mais adequado do que se tivesse uma rede cabeada, por exemplo. Então, assim, qual que é hoje os desafios do Wi-Fi? Hoje, sempre que a gente pensa em conectividade, obviamente o primeiro passo é o quê? Preciso de um Wi-Fi para comunicar no meu celular, por exemplo. Hoje, televisão Wi-Fi, hoje, equipamentos e tal. Só que hoje, quando a gente pensa em equipamentos de segurança eletrônica,
a gente pensa em equipamentos de automação, a gente pensa hoje tudo está comunicado com a rede. E quanto mais esses dispositivos nós entendermos que é melhor não ter fio, obviamente a aplicação será melhor para nós, não é um inconveniente ter um cabo aqui na mão, por exemplo, se eu tivesse algum tipo de comunicação aqui agora. Só que as aplicações elas estão indo para um nível que a gente saiu já do kbyte para o megabyte, a gente está indo para um tal de gigabyte em comunicação remota. Então, a cada vez mais que a gente precisa de uma rede adequada e uma rede com performance, nós precisamos ter uma infraestrutura adequada para que o Wi-Fi funcione corretamente. Por exemplo, a gente hoje no mercado brasileiro, talvez, sei lá, 80 e poucos, 90% do mercado, nós estejamos ainda concentrados em categorias de cabo de conectividade categoria 6, é um termo técnico, mas acho que básico para a parte de cabeamento. Sendo que 90 e poucos por cento nós ainda temos esse tipo de solução sendo implementada no mercado, as novas normas, todas elas já exigem cabeamento blindado de uma categoria superior e todo o Wi-Fi ele precisa ser comunicado com, por exemplo, 2 cabos de uma tecnologia superior. Então, assim, quando a gente pensar em qualquer conectividade sem fio, sempre temos que entender que a infraestrutura ela terá que ser muito mais adequada do que uma rede se fosse ela 100% cabeada. Então, assim, fora algumas outras características dessa parte de Wi-Fi, que assim, a gente hoje não fala, quando a gente fala de rede, a gente não fala só de velocidade. Nós estamos falando de alguns outros quesitos técnicos, como, por exemplo, largura de banda e tal. O que isso na prática quer dizer? Se eu fizer uma comunicação com o meu celular, por exemplo, tranquilo, eu tenho uma velocidade adequada, eu consigo fazer os meus acessos tranquilamente. Se nós estivermos falando de imagem, nós estivermos falando de segurança eletrônica, algo que você necessite, por exemplo, das soluções que o próprio Vinícius trabalha, nosso companheiro aqui, você precisa de uma imagem adequada para fazer a análise crítica de algum ambiente, de algum cenário. Se eu não tiver uma largura de banda adequada para que isso me transmita a imagem, a velocidade não adiantou de nada. Então, assim, hoje os desafios do Wi-Fi com as características e performance que o mercado está indo, a gente cada vez mais precisa de uma infraestrutura adequada para suportar tudo isso que é sem fio. Então, fechando a segunda rodada aqui com o Vitor, já comentei com ele antes desse evento que eu gostava da explicação, né, que ele fazia uma diferença entre sistemas convencionais e endereçáveis, e eu pedi, né, que ele fizesse essa comparação hoje ao vivo aqui também. Vitor, qual que é a grande diferença aí, né, entre um sistema convencional e um sistema endereçável, principalmente com relação à proteção de vidas, né, que é o que esse produto se propõe a fazer? Sim, eu acho que antes da gente entender qual a diferença entre o convencional e o endereçável, né? A gente precisa entender como que funciona um sistema de incêndio, né? Um sistema de detecção de incêndio, basicamente, ele é um conjunto de equipamentos onde você tem os dispositivos de entrada, que são os detetores de fumaça, detetores térmicos, que vão captar o fenômeno físico-químico no campo, manda uma informação para uma central, que é como se fosse um CLP dedicado para a detecção de incêndio, né? Uma central, e essa central dispara informação para uma sirene, né? Ou dispositivos audiovisuais, ou só indicadores visuais e assim por diante, para fazer a evacuação do prédio, né? Então, independente de ser convencional ou endereçável, ele tem os mesmos componentes. O que muda realmente é a tecnologia. E quando a gente fala de convencional e endereçável, o convencional, na verdade, um é a evolução do outro, né? O convencional é o primeiro que veio e o endereçável é uma evolução do convencional. Então, comparando um com o outro em termos assim mais práticos para a gente entender de uma maneira mais fácil, quando a gente fala de sistemas convencionais, nós estamos falando de detecção por região. Então eu sei que existe uma região em alarme, primeiro andar, segundo andar, mas eu não sei exatamente se é a sala de treinamento, se é no corredor e assim por diante. Já no endereçável eu tenho a exatidão da onde está acontecendo o evento de incêndio, né? Ou detecção ou uma falha e assim por diante.
Quando acontece um incêndio, né, pegando o mesmo exemplo, você sabe que está instalado no circuito número 1, 2 ou 3, o dispositivo é o dispositivo número 2, 3 ou 4 que está instalado na sala de treinamento, que você associa um texto para cada um dos dispositivos. Então, o convencional é um sistema mais simples, né? Foi o primeiro que foi lançado, comunicação nível de tensão, não existe protocolo, né? Então você tem informações, é eficaz, mas é para empreendimentos menores, mas você não tem exatidão de localização e assim por diante. Você tem algumas limitações. Já o endereçável, ele pegou a base, vamos dizer assim, o conceito convencional e aprimorou, né? Passou para a parte de endereços, então você passa a ter exatidão de tudo que está ocorrendo, e assim, tempo em incêndio é muito importante, né? Quanto mais rápido você detectar onde está ocorrendo o incêndio, mais tempo você tem para tomar uma ação, né? Para você extinguir esse incêndio. Então, tempo dentro de detecção de incêndio é muito importante. Então, o endereçável, comparando com o convencional, é um sistema mais eficaz e mais rápido, né? Essa é a diferença entre um e o outro, basicamente. Tá? Bom, outra coisa importante também é aquela questão quando tem algum problema de comunicação entre um dispositivo e outro, tu pode, né, fazer verificação pelos dois lados do laço, certo? Ah, sim. Aí a gente está falando mais na questão de instalação, né? Até um ponto importante. O convencional, normalmente a gente instala num tipo de instalação chamado classe B, que você tem o painel, sai com os dispositivos de campo, sai com o circuito com os dispositivos de campo, e você não, no último dispositivo você não volta para o painel. E você tem a opção também para o classe A. Normalmente nos endereçáveis é utilizado o classe A. Por quê? A diferença é que você sai do painel, faz todos os dispositivos, do último você faz uma volta para o painel, como se fosse uma instalação em anel. Então, se você tem uma interrupção ali, né, por um lado você consegue monitorar até onde está a interrupção, e pelo outro lado você consegue monitorar também até a interrupção. Então, você não perde nenhum dispositivo em caso de alarme. Né? Se tiver um alarme, vai ser reportado para o painel. Diferente do classe B. O classe B dá a interrupção para frente, perde a comunicação com o painel, e se tiver um incêndio naquele momento, não é reportado para o painel. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Eu acho interessante esse conteúdo aí. Vamos para a terceira e última rodada aqui, antes de abrirmos as perguntas para o público. Já começamos a receber algumas perguntas aqui. Vinícius, a última pergunta aqui, eu queria que tu comentasse, né? Na primeira fala, tu comentou que a Axon Soft utiliza Deep Learning para a criação de novos analíticos de vídeo, como, por exemplo, aglomeração de pessoas, distanciamento de pessoas entre filas, né? De que forma que a Axon Soft cria essas tecnologias, né? Explica um pouquinho sobre essa Deep Learning e quais as outras opções de analíticos que existem, né, no portfólio de vocês e que também utilizam essa Deep Learning que tu não comentou ainda na live. Ok. Bom, dentro da nossa tecnologia, nós utilizamos o Deep Learning e análise neural para desenvolver novas possibilidades de detecção, né? Então, dentro desse contexto, a empresa ela detecta essas tendências de mercado e passa a treinar o software para identificar situações adversas, né? Nós conseguimos fazer isso de uma forma onde nós capturamos horas de vídeo, né, de situações que tenham ocorrido e que sejam pontos que a gente queira identificar. A partir dessas horas de vídeo, nós colocamos isso à disposição do software, usando a nossa equipe de desenvolvimento, né? Nós temos, nosso core de desenvolvimento fica na Rússia, toda a inteligência vem de lá, né? Então, nós disponibilizamos essas informações de vídeo para o software e treinamos ele a partir daquela informação para detectar uma ação diferente do comum aí dentro do cenário, né? Então, hoje nós conseguimos fazer esse tipo de ação para qualquer situação que tenha essa capacidade de ser identificada a partir de um vídeo. Basta a gente ter acesso a essa quantidade X de horas de vídeo. Inclusive, se houver uma demanda de um projeto específico que tenha necessidade de identificar uma situação X dentro da plataforma, a gente consegue desenvolver isso com a ajuda do Deep Learning, né? E dentro dessas possibilidades que esse tipo de tecnologia abre,
hoje nós temos uma série de analíticos dentro da plataforma, né? Então, como eu comentei lá na minha apresentação, a grande ideia da empresa é sempre trazer novas possibilidades de detecção. E dentro disso nós temos o que é um pouco mais comum, né? Detecção de face e detecção de placas. Hoje nós conseguimos, na detecção de face, detectar uma série de informações como emoção da pessoa, gênero, idade. Eu consigo dizer se ela está utilizando um chapéu, qual é a cor do cabelo, se ela está de barba, qual é o tipo da barba que ela está utilizando. Dentro da detecção de placas, nós temos a possibilidade de detectar mais de 200 padrões de placas, inclusive o novo padrão Mercosul, né? Outras possibilidades que nós temos dentro dos analíticos é a detecção de humanos, como eu tinha comentado no início, né? Para detecção de aglomeração, de distanciamento em filas. Então, a plataforma da AxonSoft, ela detecta a real presença de um humano dentro da imagem. Então, não é só a detecção daquele quadrado, daquele objeto de um tamanho X, mas sim a presença da pessoa, identificando o tronco, os braços, as pernas. E com isso se abre uma possibilidade que é a detecção de comportamento humano. A partir dessa detecção da movimentação das pessoas no local, eu consigo dizer se uma pessoa está fazendo um gesto de ação com arma de fogo, por exemplo, né? Então, eu consigo alertar sobre uma situação como essa. Uma situação de reação, né, de coação, a pessoa levantando os braços em forma de resposta a essa ação com arma de fogo. Então, eu consigo detectar tanto a ação do atirador quanto a ação da vítima, tudo sendo possibilitado por essa tecnologia do Deep Learning, da análise neural, né? Eu consigo detectar pessoas caindo no ambiente. Então, a partir da detecção de humanos, se houver um desmaio ali dentro de um ambiente de convivência comum, ou até mesmo numa linha de produção, eu posso identificar uma condição como essa e alertar também, diminuindo os riscos. E aí eu tenho uma série de outras possibilidades saindo desse meio de detecção de humanos, que é a detecção de fogo e fumaça a partir da imagem. Então, hoje, o software ele é treinado para identificar situações de incêndio, né? Até em questões de fumaça, nós conseguimos diferenciar uma ação de incêndio, uma fumaça proveniente de um incêndio, de uma neblina, de uma poeira, né? Então, tudo isso a partir dessa tecnologia. Outras possibilidades são detecção de EPI, então pessoas utilizando capacete, pessoas utilizando coletes de sinalização, detecção de filas. Então, dentro de um cenário de retail, de varejo, se eu tiver uma fila muito grande no local, eu consigo alertar sobre aquela situação. Detecção diversas como contagem de pessoas, né? Até essa questão de contagem de pessoas é interessante citar por conta da própria Covid, porque nós conseguimos contar a quantidade de pessoas que entram e saem do ambiente, e eu consigo também dizer qual que é a concentração de pessoas naquele local. Então, eu tenho um limite, né? Nesse novo normal, eu tenho um limite de pessoas que vão poder acessar um local. A partir dessas entradas e saídas, eu posso deixar um painel na entrada do estabelecimento, dizendo se eu tenho possibilidades de acesso dentro daquele local ou se eu atingi o limite. Então, se eu atingir o limite, eu tenho que esperar que alguém saia para que eu possa entrar, né? Então, essas são as possibilidades. E o interessante a citar em tudo isso, né, nessa situação que a gente está vivendo, é que eu citei lá no começo os analíticos voltados mais a essa situação da Covid, detecção de máscara, detecção de aglomeração, detecção de temperaturas. Só que o mais interessante é que a maneira de licenciamento que a AxonSoft pratica, ela é um pouco diferente do mercado, né? Nós licenciamos basicamente o canal. E quando você compra uma licença de canal, 2, 3, 100 licenças de canais dentro da plataforma AxonSoft, aquele servidor, aquele canal que você licenciou, ele traz uma série de possibilidades de analíticos. Então, nessa licença eu posso fazer a detecção de máscara, eu posso fazer a detecção de humanos, eu posso fazer a detecção de pessoa desmaiando, eu posso fazer a detecção de mapa de calor, de fogo e fumaça. Então, o que isso significa para a gente, né?
Hoje, a gente está vendo toda essa corrida de investimentos, de necessidade para investir na reabertura e tudo mais, mas como foi comentado, a gente espera que o mais breve possível saia uma vacina e que a gente volte ao mais próximo do que a gente tinha antes, né? E num cenário como esse, se a gente precisar, se a gente, na verdade, não tiver mais a necessidade de utilizar todos esses analíticos, todas essas análises de situações de possíveis contágios, com a plataforma da Axonsoft, por ter esse licenciamento diferenciado, eu posso converter aquela análise que era para uma situação de pandemia para uma situação normal. Então, eu posso passar a detectar pessoas numa situação de coação, posso passar a detectar pessoas caindo, detectar objetos, contar objetos. Então, eu consigo converter aquela situação para o mercado que vai se abrir novamente e ter tudo funcionando como deveria ser, né? Então, eu não perco todo aquele investimento que foi feito. Realmente, essa questão de licenciamento é diferenciada porque algumas licenças que a gente comentou, né, elas não vão ser mais utilizadas no futuro e as pessoas não precisariam pagar. Voltando aqui para o Fábio, então, última pergunta do Fábio. O controle de acesso ele é um sistema que opera, né, integrado a outros sistemas de segurança, como CFTV, intrusão, o próprio incêndio. Quais as funcionalidades que a SESC já tem disponível para o mercado que integram com essas outras plataformas? Bom, a gente tem uma plataforma que é uma plataforma baseada em tecnologia TCP/IP. Então, hoje eu utilizo toda a parte de cabeamento estruturado. A nossa controladora ela é TCP/IP nativo para poder fazer toda a parte de gerenciamento. E a gente entende que essa questão da integração no controle de acesso ela é bastante importante. Então, eu tenho tecnologias hoje, ainda que são tecnologias usadas no mercado, que eu tenho um legado muito grande, eu tenho um cartão de proximidade. O usuário que está usando o cartão, quem garante que é o Fábio que está usando o cartão dele? Então, baseado nessa, como é que eu vejo se o Fábio usou o cartão dele para acessar determinado ambiente? Aí a gente tem uma integração de vídeo, onde eu posso vincular duas câmeras, onde eu posso jogar as informações do acesso dentro do software de CFTV, do VMS, para que na hora da auditoria eu possa checar se o Fábio está ou não utilizando o cartão dele. Então, é um exemplo de integração e a Action é um parceiro que está integrado. Não só a Action, nós temos Milestone, ISS, uma série de outras plataformas de integração. Eu entendo também o seguinte, nós temos integração com incêndio. Então, eu não faço incêndio. Incêndio tem todas as normas, normativas, tem que ser atendidas. Eu pego um contato seco de um módulo, ligo em uma controladora, esta configura a rota de fuga no meu software. Quando esse contato seco ele é acionado, automaticamente as barreiras que fazem parte da sua rota de fuga ficam liberadas. Não dependo do servidor, nada. Recebi o contato seco, libera para poder fazer a execução da minha rota de fuga. A gente tem integração com softwares de gerenciamento hospitalar, na hora de fazer o cadastro, para puxar o leito, aonde o usuário, aonde está o paciente, qual é o leito que ele está, o status dele. Então, a gente desenvolveu uma série de integrações. Ainda recorrendo a isso, reconhecimento facial através do VMS. Então, hoje na Action, eu consigo identificar pelo software da Action, através da câmera, do software, ele me dá o usuário e a gente libera o não acesso. Integração com LPR, integração com sistemas de elevadores. Então, a gente entende que eu faço a chamada antecipada. Então, apresento o meu cartão na minha catraca, automaticamente eu mando a informação para o servidor do elevador, ele devolve qual é o carro do elevador que eu tenho que pegar para chegar ao determinado andar. Então, a gente desenvolve uma série de integrações, a gente não está fechado, a gente hoje vem desenvolvendo uma série de integrações. E o mais interessante disso tudo a gente sabe que as tecnologias de infraestrutura, cada vez mais a gente investe em infraestrutura, cada vez mais eu demando infraestrutura. Mas eu sei que em grandes projetos, em grandes condomínios, fábricas, indústrias, às vezes eu tenho uma área de manutenção
que está a 2 quilômetros de distância da sede. E eu preciso, eventualmente, controlar o acesso lá. Como é que eu faço para controlar o acesso? Posso mandar uma fibra ótica para montar uma rede, para poder colocar um ponto de rede lá? Posso. Posso montar um link de rádio para demandar, várias tecnologias. Mas a gente entende que hoje eu também posso simplificar isso. Poderia, de repente, utilizar a nossa plataforma NanoKey, que é um módulo Bluetooth, preciso de um ponto de energia, instalo lá, configura as chaves virtuais no celular e o usuário passa a acessar utilizando o celular. A única coisa que eu precisei colocar lá na ponta é um ponto de energia, mas continuei fazendo o gerenciamento, continuo tendo as informações e controlando os acessos das áreas todas em que eu necessito. Quadros elétricos, quadros de automação. Então, a gente hoje entende que a integração, seja de sistemas TCP/IP nativo, que necessitam rede e tal, ou sistemas standalone, mas que continuam dando toda a parte de gerenciamento e gerenciamento de chaves, relatórios dentro do teu processo. Perfeito. Muito obrigado, Fábio. Última pergunta para o Rafael. Queria ouvir um pouco de ti, Rafa, sobre o conceito, né, que vem se difundindo mais no Brasil de data center de borda, né, e que tu trouxesse também quais os benefícios dessa maneira aí de distribuir a infraestrutura de uma empresa. Agora sim. Bom, o que está acontecendo, Bruno, no mercado como um todo, como eu falei até na resposta anterior, nós estamos cada vez mais, isso já vem de bastante tempo, cada vez mais nós estamos colocando conectividade em todos os dispositivos. E cada vez mais nós precisamos em tempo real, que essa conectividade tenha performance e excelência. Aquilo que a gente via, até essa parte de conectividade mobile que nós estávamos falando agora há pouquinho, cada vez mais nós temos essa conectividade com a gente na rua, dentro de casa, no escritório e etc, etc. Então, cada vez mais nós estamos dependentes dessa conectividade. Com as aplicações que nós estamos colocando aí na rede, dependendo do tipo de aplicação, a gente não pode ter nenhum tipo de delay, nenhum tipo de falha de comunicação nesses dispositivos. Por exemplo, o que eu vou falar aqui parece ser um mundo totalmente futurístico, de volta para o futuro, mas não é. Por exemplo, nos Estados Unidos, Japão, Europa, etc., a gente já viu inúmeras reportagens, por exemplo, de carros autônomos, por exemplo. Imagina só se eu for acessar aqui algum e-mail aqui e isso me der falha de 1 segundo sobre a minha leitura aqui, sobre o acesso desse e-mail. 1 segundo, isso vai passar totalmente despercebido. Que dê 5 segundos, eu vou falar, cara, a rede está um pouquinho lenta, mas acessou. Agora, se o carro autônomo tiver uma falha de comunicação por 2 segundos, será que ele não atropela alguém? Pode ser que sim. Se eu tiver com se eu tiver fazendo alguma análise de imagem, por exemplo, em tempo real sobre, sei lá, sobre um atropelamento, sobre um roubo, algo que faça sentido nessa parte de segurança pública. Se eu tiver falha de comunicação de delays por 3, 4, 5 segundos, será que não é tempo suficiente para que eu tenha problema na solução desse caso? Então, cada vez mais nós estamos colocando aplicações críticas em que nós necessitamos tempo real da conectividade. Então, o que esse data center de borda ele visa para os negócios, principalmente de companhias que fazem sentido com essa questão de conectividade mobile e etc. Tecnicamente, nós temos um problema de conectividade que é uma característica chamada latência. O que isso quer dizer? É esse tempo de resposta da minha conectividade com a minha infraestrutura. Por exemplo, aqui eu tenho acesso ao meu sistema da Simo, mas qual que é o tempo de resposta da minha casa até o servidor Brasil que está hospedado no servidor Estados Unidos, por exemplo? Existe esse tempo de delay. Então, cada vez mais que você aproximar o data center, aproximar a infraestrutura do ambiente de aplicação, você consegue ter um tempo de resposta muito maior, principalmente nessas aplicações críticas que eu falei que
são aplicações que causam danos, são aplicações que podem matar pessoas, por exemplo. Então, cada vez mais as empresas, como parecido com os POPs de telefonia que existem por aí, a gente vê em todos os estados, e a gente vê estados do Brasil, a gente vê em diversas cidades, POPs das grandes empresas, companhias de telefone e tal. Então, cada vez mais a gente vai ver isso se difundindo com as empresas de internet. Por exemplo, empresas de locação de veículos, por exemplo, que tenha POPs espalhados para que essa latência, a gente tenha um melhor tempo de resposta entre o consumidor e a aplicação e entre a infraestrutura de dados. Então, basicamente, esse conceito de infraestrutura de borda é você ter menores data centers gigantes com mais data centers menores espalhados aonde a empresa tem as suas aplicações, principalmente as aplicações mais críticas, como eu falei. Se a gente tenha em grandes cidades, por exemplo, que a gente possa ter esse conceito, por exemplo, de veículos autônomos, que seja, ou algo nesse sentido de segurança pública. Segurança pública envolve bastante essa questão de tempos de resposta. Por exemplo, uma perseguição policial, por exemplo, a gente precisa de tempo real das câmeras fazendo toda essa sequência de imagens para que a gente tenha o monitoramento disso tudo. Então, cada vez mais a gente vai ter esses conceitos de menores data centers espalhados nos grandes centros para que a gente tenha essa conectividade em um tempo melhor, em um tempo de resposta melhor, e a gente consiga ter um monitoramento mais adequado disso tudo. Sempre que nós estivermos pensando nessa parte de monitoramento, qual que é a ideia? É não somente nós termos o acesso, é ter a performance do acesso. Aquilo que eu comentei. Se na minha rede eu tiver um impacto de 2 segundos no meu celular, não vai ter problema. Mas na segurança pública, numa aplicação financeira, o mercado financeiro como um todo, ele trabalha em velocidades surpreendentes para que você tenha esse acompanhamento de milésimos de segundo nas operações, nas transações financeiras. Então, cada vez mais a gente vai ter esses menores data centers, essas menores infraestruturas para que a gente tenha conectividade em tempo real das diversas aplicações que nós estamos inserindo dentro da rede. Perfeito. É como se fosse vai ter uma descentralização do teu sistema em vários pontos para aumentar a velocidade. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Vamos então para a última pergunta, antes de abrirmos para as perguntas dos nossos convidados aí, dos participantes. A Eaton também possui, né, um sistema de gerenciamento de iluminação de emergência, né, a linha CG-Line. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa linha e se existe algum recurso que essa linha desenvolveu em função do coronavírus. Legal, Bruno. Uma pergunta bem interessante, né? A Eaton, como você falou, a Eaton tem sim todo um portfólio voltado para a parte de iluminação de emergência, né? E nesse aspecto, a Eaton trazendo para o Brasil trazendo um portfólio que vamos dizer assim, é pioneiro em questão de tecnologia. Nós temos as luminárias de emergência por balizamento, por aclaramento, blocos autônomos normais como o mercado oferece, mas nós temos também o CG-Line, que você comentou, que vem, na verdade, justamente para corrigir algumas falhas ou alguns gaps que existem num sistema de bloco autônomo de iluminação de emergência, vamos dizer assim, convencional que existe atualmente, né? Então, o CG-Line, ele consiste em gerenciar todos os blocos autônomos em tempo real. Então, você interliga através de um par metálico, né, uma controladora de automação, vamos dizer assim, dedicada para iluminação de emergência, com até 800 luminárias em 4 circuitos. Cada luminária passa a ter um endereço e qualquer tipo de problema que você tiver nessa luminária é reportado para essa controladora, e essa controladora vai mandar e-mail, vai mostrar o mapa da localização onde está o problema, e você, através do smartphone, tablets, você consegue também monitorar em tempo real tudo o que está acontecendo. E além disso, você consegue também, o que é muito interessante, o grande problema do bloco autônomo é que toda a parte de teste e relatório, você tem que fazer tudo manual, você tem que ir até a luminária para fazer um teste
físico, né, para saber se está funcionando, se a bateria está ok, se não está, se a luminária de LED, se a fita de LED está funcionando e assim por diante. No CGLine você faz tudo isso remotamente, então você você consegue programar os testes para o período, né, a periodicidade que você quer e o tempo que você quer, intercalado, se você quiser fazer por andar intercalado. Então você faz todos os testes, você programa todos os testes, e depois desses testes os relatórios aparecem para você não precisa ir nem até a luminária para saber se está funcionando ou não, né? Então, a grande vantagem do sistema CGLine é esse, né? Então, ele acaba resolvendo alguns problemas que nós enfrentamos hoje no dia a dia com o bloco autônomo. E aí, além disso, né, a Eaton vem desenvolvendo outras tecnologias para que seja integrado no CGLine. Uma delas é o Adaptive Evacuation, que é uma evacuação adaptiva. Então, são luminárias onde você consegue interligar no CGLine e, de acordo com a necessidade, de acordo com a emergência, vamos dizer assim, ou do local da emergência, aquelas placas de sinalizações que tem a seta para a direita, à esquerda, aquelas que normalmente são verde e brancas, né, que você consegue verificar. Na maioria das vezes, aí você vê em todos os empreendimentos, você tem essa sinalização de evacuação, elas se adaptam, ou seja, elas mudam de sinalização de acordo com o ambiente. Imagina que você tem um prédio, no primeiro andar você está dividido o prédio em ala na direita e ala esquerda, vamos dizer assim. O incêndio está na ala esquerda, todas as sinalizações que estavam sendo mandadas para evacuação para o lado esquerdo, ela faz um X e fala, não vai para esse lado, vai para o lado direito. Ou então ele muda a posição, não vai para a esquerda, vai para a direita, né? Então você consegue fazer uma evacuação inteligente, vamos dizer assim, e também consegue proteger boa parte, por exemplo, contra incêndio, você que integra com o sistema de incêndio, ou através, por exemplo, de um ataque terrorista. No Brasil é um pouco mais difícil, mas tendo a informação de onde está os reféns, onde está entrando os terroristas, você consegue também fazer com que o seu sistema fique inteligente manualmente, né? Você fala, olha, não vá para aquele local e assim por diante. E isso também eu vejo aplicação até também para a questão do coronavírus, como você perguntou. Você pode muito bem, de maneira manual, você pode, através da sua placa de sinalização, se você tem uma quantidade, imagina um supermercado, onde você tem uma quantidade limitada de pessoas que podem acessar aquele local, você pode, por exemplo, deixar um botão do lado, né, de maneira manual, e alguém que está controlando isso aperta, faz um X na sua luminária, não deixando, vamos dizer assim, como se fosse um semáforo, olha, não pode entrar agora. Saiu uma pessoa, você libera, ele pode entrar. Então, tem algumas aplicações. E além disso, a Eaton acabou de lançar aí algumas luminárias para auxiliar também no distanciamento das pessoas, principalmente em supermercados, hospitais, onde você tem fila de atendimento e assim por diante. Você tem algumas placas dizendo, olha, 1 metro de distância, 2 metros de distância, além aquelas sinalizações no chão que está sendo muito utilizada, né? Você pode ter uma placa na parede informando isso, né? Muito bom. Muito bom. Obrigado, Vitor. Bom, a gente encerrou aqui, então, as rodadas de perguntas aí, de debate. Eu vou deixar um momento aqui para, se alguém quiser comentar alguma coisa, antes de abrirmos para as perguntas. Não sei se alguém quer complementar as respostas de algum dos convidados ou deixar livre para comentar mais alguma coisa de forma breve. Se alguém tiver alguma coisa, pode desmutar e comentar. O meu complemento ele está justamente em algumas perguntas que eu já vi no painel aqui. Fica tranquilo. As perguntas eu vou fazendo aos poucos aqui, tá? A gente vai tentar responder todas elas ao vivo. Atualmente temos 14 perguntas aqui, então quem quiser perguntar, usa o botão QIA, que tem aqui embaixo no rodapé da plataforma. Bom, já que ninguém tem nada a complementar, eu vou iniciar aqui. Vamos para a primeira pergunta aqui do Ricardo Halpe, que é para o Rafael. Quais os prós e os contras do uso do Wi-Fi versus, contra o cabeamento físico para soluções de automação e segurança, não incluindo CFTV, em ambientes de redes IP? Essa aplicação requer baixíssima largura de banda. Perfeito. Sempre que nós estivermos falando de Wi-Fi,
nós temos sempre que lembrar que ele sempre será um ponto de falha muito maior do que o cabo. O cabo, obviamente, por toda a infraestrutura por trás dele, ele tem um ambiente muito mais seguro do que o ambiente, vamos dizer, sem nada em relação ao meio físico. Então, quais os prós e contras? Além dessa parte de segurança, a conectividade, o Wi-Fi, ela é muito mais propícia a falhas, devido a obviamente, todo um cenário. E o ambiente que você está posicionado, ele pode ser um ponto de falha. Então, dependendo da criticidade da aplicação, sempre recomendado que você trabalhe com cabo por ter toda essa parte, esse meio físico e toda essa retaguarda em relação à conectividade. Por exemplo, que seja um produto de acesso, por exemplo, que aquilo eu tenho que acessar de qualquer jeito e tal. Se eu tiver falha em qualquer comunicação Wi-Fi, o que acontece? Eu não entro mais e eu fico quanto tempo sem poder, com esse tipo de falha, e que seja algo, vamos dizer, bastante crítico. Então, pensando no sentido da falha, o cabo ele sempre será muito melhor. Fora que, toda vez que a gente falar de um ambiente wireless, nós temos que lembrar sempre de que maneira isso será alimentado. Ele precisa de uma fonte, ele precisa de uma rede elétrica para isso. Se nós estivermos falando do cabeamento estruturado, a parte via cabo, nós sempre estaremos falando, para os novos equipamentos e tal, nós estaremos falando dessa questão de PoE, que é até uma segunda, que eu até complemento numa outra pergunta que vem mais abaixo. Então, hoje, essa parte do wireless, você sempre terá uma outra disciplina, que é todo esse conceito e todo o projeto elétrico. Em relação à parte cabeada, você vai ter basicamente um único tipo de projeto, que é o cabeamento estruturado, que ele vai alimentar também os equipamentos através do seu próprio cabo. Além do que, para o Wi-Fi, como eu falei numa pergunta anterior, eu dei essa resposta anteriormente, sempre que nós estivermos falando de Wi-Fi, nós teremos sempre que ter um ambiente preparado no data center, preparado na infraestrutura, para que tenha o menor ponto de falha possível em relação ao cabeamento convencional. Basicamente isso. Entendi. Eu vou olhando algumas perguntas aqui, tá? E eu vou tentando distribuir para que todo mundo possa falar um pouquinho. Então, talvez eu não siga a ordem que todo mundo tem enxergado aí. Eu queria repassar para o Vinícius uma pergunta aqui que veio anônima, tá? Ouvi falar que existem câmeras térmicas, detecção de temperatura, que conseguem ler multidões simultâneas, e também que existem alguns modelos mais simples e que não conseguem identificar várias pessoas simultaneamente. Existe esta diferença mesmo? Certo. Existem alguns tipos de câmeras térmicas, né? Nós temos câmeras que efetivamente leem a temperatura dos objetos que se colocam ali no cenário, e temos câmeras térmicas que apenas colocam um filtro por cima da imagem mostrando pontos quentes em roxo, em vermelho, e pontos frios em verde e azul. E aí, dentro dessas características, nós temos algumas possibilidades de detecção. A mais simples de todas é apresentar esses pontos quentes e frios, né? Quando eu tenho uma série de objetos, uma série de pessoas, uma multidão ali, ele vai mostrar todo aquele espectro com a informação toda aquela imagem com a informação da temperatura, né? Então, quais são os pontos quentes e quais são os pontos frios. Nesse caso, eu não teria uma limitação de identificar essas informações. Agora, se eu partir para uma identificação como a gente comentou aqui, que é uma identificação baseada na temperatura da face, eu posso sim ter uma limitação nesse caso. Esse tipo de identificação, ela depende muito do hardware. Então, o hardware ele tem que entregar para a gente a capacidade de detectar mais ou menos pessoas dentro de um ambiente. Então, a gente pode trabalhar em N possibilidades. Uma detecção geral de pontos quentes e pontos frios, e uma identificação mais focada na face das pessoas. Então, a gente pode, nesse caso aí, responder que sim, existem câmeras que não pegam grandes multidões, e existem câmeras que conseguem fazer esse tipo de detecção de uma forma mais abrangente. Perfeito. Tem uma pergunta rápida aqui para o Vitor, tá? O sistema da Eaton possui evacuação por voz? Bruno, nós temos sim evacuação por voz, porém não é integrada no sistema de detecção de incêndio. Tá? Nós temos um sistema de evacuação por voz
é um sistema à parte, você consegue integrar através de contato seco ou através de softwares de gerenciamento, né? Porém, por que que não pode ser integrado? Porque os produtos da Eaton são produzidos na Europa e a norma europeia não permite que seja integrado, né? Então, ela exige que sejam sistemas à parte, né? Mas nós temos sim, porém, de forma separada. Inclusive hotline, que são telefones, nós temos também todos esses sistemas, só que de maneira separada do sistema de detecção de incêndio. Legal. Uma pergunta para o Fábio aqui, que chegou para a CS também. Essa pergunta foi do José Antonioli, tá? Agora uma pergunta anônima para o Fábio. Os lockers iguais aos da Amazon, que são utilizados nos Estados Unidos, podem ser utilizados no Brasil? Como funciona isso? Na verdade, sim, a gente tem toda a parte da inteligência para poder controlar um locker. É que o conceito é que tem que ser vislumbrado como é que vai ser aplicado no Brasil. Mas hoje a plataforma te permite fazer controle através de um leitor de QR Code, através de credencial mobile, seja a tecnologia que for, você administrar ou controlar várias portas simultaneamente, tá? Então seria possível, e isso é integrável a qualquer empresa que fabrique locker, que tenha um rack, armário, enfim. Aí se define a operação de como ela vai ser feita. Legal. Outra pergunta anônima aqui. Para a Simon, como eu seleciono o melhor tipo de cabeamento para o meu empreendimento para suportar essa nova demanda? Como eu sei quando usar o 6 ou o 6A? Assim, falando pela prática, pela norma e por tudo que tem de novidades, teríamos que falar hoje que 100% dos projetos teriam que ser feitos de categoria 6A para cima. Essa seria, vamos dizer assim, a vida útil do categoria 6, ele já morreu há pelo menos uns 10 anos. Isso, vamos falar não vou dizer que na prática, porque obviamente existem projetos feitos dessa categoria e algumas aplicações simples não exigem que você tenha algo diferente disso. Mas o melhor jeito de você preparar se é 6 ou se é 6A são 3 coisas principais. Todo bom projeto ele é feito todo bom negócio ele é feito de um bom projeto para as aplicações que você tenha a necessidade com uma boa execução. Então, qual que é a pergunta principal? Qual o tamanho da tua rede, quais são os dispositivos e comunicações e qual é o core do seu negócio? Por exemplo, se nós estivermos falando, Rafa, mas eu tenho um consultório, algo, sei lá, um escritório com 10 pessoas, sinceramente, não faz tanto sentido. Agora depende. E se for 10 pessoas que trabalham com transações financeiras, eu não posso ter nenhum problema do tipo de rede, eu preciso de uma alta velocidade para ter uma rede com mais performance. Aí sim faz todo sentido você ter um 6A. Qual que é a ideia entre o 6 e o 6A, basicamente, nessa questão de velocidade para pequenos negócios? Nós estamos falando de uma velocidade 10 vezes maior do que do 6 entre o 6A. Fora que aí existem algumas outras condições mecânicas em que o 6A ele suporta muito mais as aplicações de PoE e as aplicações para os negócios, principalmente de segurança eletrônica. Então, assim, na prática, qual a grande diferença entre um e o outro? Por que não utilizar mais 6 se ele funciona hoje? Será que ele funciona com a performance que você projetou a ele fazer? Quais são as aplicações, o que está te consumindo de banda e de velocidade para que o 6 ainda esteja lá sendo utilizado? Todos os novos negócios, Wi-Fi, a questão de imagens, etc., todos eles caminham para uma alta complexidade, uma alta performance de velocidade de largura de banda e energia para que você tenha hoje a recomendação de 6A para todos os negócios. Perfeito, Rafa. Uma outra pergunta para o Fábio aqui. Fábio, vocês estão me dizendo que para controlar o acesso, o cliente só precisa de um ponto elétrico? Sim, utilizando a tecnologia do NanoKey, é um módulo que se comunica Bluetooth com o celular, que tem uma credencial, uma chave habilitada nele para você abrir aquela barreira.
Então, eu preciso ter uma fonte de alimentação ligada a esse módulo, alimentando, ligada na fechadura. Eu instalo tudo do lado de dentro, do lado de fora eu não preciso instalar nada. O cliente baixou o aplicativo, alguém gerou uma chave ao qual ele tem direito a acessar aquela barreira, e aí ele, utilizando o celular, ele se aproxima da barreira dentro do range do Bluetooth, que é o range de 5 metros em média, e ele aciona a credencial, a chave que ele tem, e libera aquela porta. E tudo isso, através da comunicação do celular, eu registro no software a data, o horário e faço o gerenciamento. Tá? Então, eu não preciso de uma infraestrutura pesada para fazer esse tipo de solução. A mesma coisa funciona, por exemplo, para se eu quiser fazer em armários. O próprio Locker poderia utilizar essa solução. Controle de portas de hack. Então, é só instalar um módulo, uma fonte e uma fechadura. Basicamente isso. Quem tem a credencial, quem tem a liberação, a informação, é o celular que está com uma chave válida para fazer a liberação. Beleza. Tem uma outra pergunta aqui para o Vinícius. A plataforma Axon Soft atualmente possui analíticos para aferição de temperatura corporal? Sim, nesse caso nós estamos integrados a hardwares que tem essa condição, né? O software em si, ele não traz a possibilidade de detectar temperatura sozinho, mas com o uso de hardwares destinados a esse tipo de detecção e aferição e tudo mais, nós conseguimos detectar situações de altas temperaturas ou baixas temperaturas e entregar alertas com base nessas informações que o hardware envia para a plataforma. Legal. Mais uma pergunta aqui para o Vitor. Para os sistemas de detecção e alarme de incêndio, como funcionam com as redes wireless? Bom, é um tema um pouco delicado da gente falar sobre o wireless, né? Porque, tá pegando um gancho do que o Fábio comentou quando estava falando da resposta dele, da parte de integração, toda a parte de detecção de incêndio hoje é normativa, né? E as normas hoje têm algumas certas restrições, vamos dizer assim, para a parte de wireless, porque nós não temos uma largura de banda específica, né? Para os equipamentos de detecção de incêndio, como a gente protege vidas, essa interferência pode ocasionar, por exemplo, um óbito, né? E assim por diante. Então nós temos essa questão, tá? Em desenvolvimento na comissão de estudo uma parte específica para a parte de wireless, mas ainda hoje ainda tem algumas, vamos dizer assim, temos algumas pontos a serem respondidos com mais, vamos dizer assim, com mais assertividade, né? Porque o grande problema hoje você pega a parte de detecção cabeada, nós sabemos a área de cobertura do detetor, você sabe quantos metros você pode percorrer com o cabeamento, de acordo com a bitola do fio. No wireless, hoje nós não temos qual que é a área de atuação de uma antena, quantos detetores eu posso colocar nessa antena, né? Enfim. Porém, no Brasil já é uma tecnologia utilizada, nós temos alguns fabricantes nacionais que acabam utilizam protocolos Zigbee, por exemplo, que acaba dando um pouco mais de confiabilidade. Enfim, então ainda é uma questão que está sendo muito discutida a âmbito aí dentro do mercado. Eu faço parte da comissão de estudo do CB24 e eu acho que é uma tendência, sendo bem transparente, acho que é uma tendência de mercado, porém ainda não é 100%, vamos dizer assim, atendida por todos ou usadas por todos, justamente por essa questão de não saber ainda hoje como você faz um projeto adequado para a parte de wireless. Tá? Perfeito. Mais uma aqui para o Rafael. Rafael, bom dia. Hoje os projetos de cabeamento utilizam quase que exclusivamente categoria 6 ou 6A. O cabeamento 7 ainda não é viável?
Por que esse cabeamento inexiste nos projetos? A gente tem um problema normativo em relação às categorias superiores ao 6A que existe hoje no mercado. Basicamente, a Simon ela foi uma das pioneiras dessa solução há muitos anos atrás, tanto é que o produto que existe hoje como categoria 7A parte desse produto que hoje é reconhecido como 7A, é um produto que a Simon inventou isso em 1998, para vocês terem uma ideia. Qual que é o grande negócio desse 7A? Ele foi desenvolvido no passado para algumas aplicações de call centers e tal, por ter uma enorme largura de banda e você conseguia dividir o cabo para mais de uma aplicação com o mesmo cabo, basicamente isso. E aí foram entrando as novas tecnologias e tal, e inventaram o 7A. O 7A ele teve uma vida curta, o 7, e aí criou-se o 7A, isso há bastante tempo atrás. No Brasil, especificamente, nós temos um sério problema porque ele não tem a regulamentação Anatel. Não existe regulamentação Anatel para essa categoria. Os grupos de estudo fizeram seus trabalhos. Obviamente, eu não tenho todas as respostas para dar em relação a isso, porque ele não foi aprovado até hoje e tal. E creio muito que não será aprovado nunca para o Brasil, para o atendimento Brasil. Porque começou a ser criada também já uma outra nova solução. A Simon disponibiliza hoje também uma solução que é a categoria 8. Basicamente, os estudos de Anatel eles estão pulando do 6A para o 8, basicamente vai funcionar dessa maneira. Qual que é a aplicação desse negócio? Basicamente para data centers para cabeamento de curto alcance para redes de alta velocidade. Hoje, obviamente, para data centers a gente tem soluções de fibra ótica e de ultra alta velocidade e tal, mas as categorias acima de 6A elas já não são, não vou dizer que não recomendadas. Obviamente, se eu tiver essa categoria dentro de um escritório, vai funcionar 10 vezes melhor do que 6A, por exemplo. Mas hoje a tecnologia 6A blindada, elas atendem basicamente todas as recomendações de office, de fábrica, etc. A categoria 7, basicamente, hoje ela é utilizada em empresas europeias. A gente tem uma série de fábricas e tal, existem uma série de interferências de ondas, etc., para o cabeamento e tal. Então, normalmente, esse tipo de tecnologia utiliza-se na Europa e não nas Américas. Brasil, Estados Unidos, etc., toda a América, essa categoria ela não é... Basicamente, ela não é utilizada. Então, o 7 a gente vê muito mais como norma europeia do que norma americana. Basicamente isso. Então, não tem Anatel, então é um produto não recomendado para as aplicações de hoje, porque é um produto caro, não tem as homologações necessárias, então as normativas estão pulando já para a categoria 8, que já existe essa solução no mercado. Muito bom, Rafa. Algumas perguntas estão sendo feitas pelo chat, tá? Eu peço que façam pelo botão Q&A, porque caso a gente não consiga responder, a gente consegue ter um registro disso e poder responder por e-mail, tá? Então eu vou seguir lendo algumas aqui, uma do André Porsche, da Eficiente aqui do Rio Grande do Sul. A SES possui um software de acesso próprio? Essas integrações comentadas pelo Fábio estão disponíveis em qual plataforma? Tá. A plataforma que tem as integrações que eu citei é a plataforma do Ventura, tá? Então, ela te permite, são módulos que você agrega para integração de vídeo, integração de incêndio, as integrações no geral com elevador, existe o módulo com integração de automação predial, e com isso a gente consegue desenvolver, então, uma gama enorme de ações mediante as integrações entre os sistemas. Opa, estava no mudo. Mais uma aqui para o Vitor. A solução de sinalização de rotas de fuga adaptativa já estão disponíveis no Brasil? E comercialmente, qual o nome dessa solução? Sim, já está disponível. Foi feito o lançamento no ano passado. E comercialmente a gente utiliza Adaptive Evacuation, né? Mas nada mais é do que ser a evacuação adaptativa, né? Beleza. Mais uma pergunta aqui, acho que essa vai para o Vinícius, tá? A integração do monitoramento de alarmes com monitoramento de imagens, creio que os softwares irão automatizar ainda mais este processo. Minha pergunta,
os atendentes de monitoramento das centrais de monitoramento tendem a deixar de existir? Certo. Nesse caso, deixar de existir não, né? O que a gente vê como uma tendência é diminuir a quantidade de operadores, de pessoas que estão lidando com esses eventos nesse cenário. Porque falando das possibilidades de vídeo, com os diversos analíticos que nós temos, nós conseguimos cada vez mais, com a inteligência, diminuir a quantidade de eventos falsos, né? Então, com essa capacidade que eu comentei no início, de detectar a presença de humanos, com isso a gente deixa de capturar eventos de vídeo, por exemplo, que estejam ligados a um galho de árvore passando ali por cima do muro do perímetro, e isso não vai ser identificado, porque eu tenho uma condição para a identificação de humanos, né? Então, a tendência por parte do vídeo é diminuir os eventos falsos, e com isso eu não teria uma situação onde esses operadores deixariam de existir, mas eu poderia ter uma redução na quantidade de pessoas que estão lidando com esses eventos. Mais uma de Locker aqui para o Fábio, do Felipe Campos. Vocês possuem alguma fechadura específica para Locker? E eu consigo instalar um botão de emergência ligado a essa fechadura Bluetooth? Sim, nós temos alguns modelos de fechaduras que são as ditas fechaduras rotativas, que elas podem ser aplicadas em lockers, né? Podem ser aplicados em gabinetes elétricos, em rack. É uma fechadura bastante versátil, muito utilizada para esse tipo de aplicação. E sim, na solução Bluetooth, que aí não é a fechadura e sim um módulo, eu posso ter um botão para fazer a saída do lado de dentro, e para entrar eu utilizo o aplicativo no celular. Tá tudo integrado, sendo gerenciado pelo módulo. Ok. Mais uma para o Vinícius com relação à temperatura de câmeras, tá? Existem fabricantes de câmeras que afirmam ser necessário um módulo emissor de temperatura de referência para leituras erradas pela câmera. Isso é necessário em que situação? Então, esse tipo de necessidade vai depender muito do fabricante e do hardware, né? É uma situação que o fabricante impõe dependendo do equipamento que ele está vendendo. Então, por exemplo, a gente pode citar algumas marcas. A Hikvision diz que eles não precisam desse tipo de informação, né? Desse black body. Então, a gente hoje tem integração com essas câmeras e a gente pode fazer detecção sem esse parâmetro. Mas, do outro lado, a gente tem a Dahua que, em muitos casos, precisa, né? A gente também está desenvolvendo integração com esses equipamentos. Então, isso vai muito do fabricante de hardware, né? Para nós, a gente pode integrar com qualquer um deles sem problema nenhum. Mais uma para o Vitor com relação à CG Line. Para os sistemas de incêndio, há uma tendência de desenvolvimento para monitoramento via aplicação mobile? Sim, existe sim essa tendência. Tá dando um spoiler aí, né? Mas a Eaton está trabalhando nessa direção, principalmente para fazer testes de equipamentos, mudança de sensibilidade dos detetores. Existe sim essa tendência de você fazer um monitoramento cada vez mais com smartphone, tablets e assim por diante. Legal, vamos lá. Tem poucas perguntas aqui, acho que foram respondidas quase todas ao vivo. Mais uma aqui, para o Vinícius também. Como o sistema de Deep Learning pode auxiliar no varejo passado a pandemia? Certo. Nesse caso, para reabertura, todos aqueles analíticos que a gente citou, né? Então, detecção de aglomerações, detecção de aproximação de pessoas. Nós temos a capacidade aí de detectar pessoas com ou sem máscara. A questão da contagem que eu citei também, né? Onde nós conseguimos calcular a ocupação de um local
e com isso dizer se o acesso àquele local está permitido ou não. E depois que tudo isso passar, como eu citei, dentro da estrutura de licenciamento da Axon, nós podemos converter essas detecções que antes eram de faces com máscara para uma coleta de faces, simplesmente para busca de pessoas na imagem gravada. Então, eu subo uma foto para dentro da plataforma e busco ali um possível assaltante, uma pessoa que causou algum problema dentro da loja. Então, isso pode ser convertido para esse tipo de detecção. Como eu disse também, a licença da AxonSoft, ela contempla uma série de analíticos, né? Então, de repente, se eu estou desativando um canal que faça detecção de aglomerações, eu posso ativar essa licença numa outra cena que me dar a condição de detectar uma ação com arma de fogo, né? Que vai me dar a possibilidade de detectar situações onde eu verifique a movimentação das pessoas dentro de um corredor e capture o mapa de calor daquele local, me mostrando os pontos quentes e os pontos frios dentro da imagem, para o varejista saber quais são os pontos mais acessados da loja dele. Então, eu tenho uma série de possibilidades para converter essa licença que antes era focada na Covid para outras situações. Então, em hipótese alguma, vou perder aquela situação que eu licenciei, aquela informação que eu estava coletando, ela simplesmente vai mudar e se tornar um analítico para uma outra realidade. Obrigado, Vinícius. Vamos aqui para a última pergunta, tá? Que é para o Vitor. Na verdade, são duas perguntas da mesma pessoa. Quais as opções mais usadas para integração com sistemas de incêndios? Contato seco, APIs na camada de software ou APIs na camada de hardware? E se existe alguma normativa, alguma lei para restringir essas APIs? A parte de integração em si depende muito com qual outro sistema que a gente está trabalhando, né? Existem integrações que a gente pode fazer através de contato seco, normalmente monitoramento, por exemplo, de uma chave de fluxo, que é um sistema de hidráulica, que são os sprinklers, né, assim por diante. Você pode fazer uma integração com a parte de controle de acesso, normalmente através de contato seco, mas você pode fazer a integração através dos sistemas BMS também, desde que fale a mesma língua, né, o mesmo protocolo. Então, nós podemos, por exemplo, ter no nosso sistema, a gente tem a possibilidade de interfaces BACnet, Modbus, TCP/IP, e você joga dentro de um software supervisório, desde que o outro sistema também fale a mesma língua, você consegue fazer essas integrações. Tá? Muito obrigado. Então, queria encerrar aqui o webinar da Mercato. A gente terminando no prazo aí, 11h30, 1h30 de duração, conforme prometido. Acho que foi uma troca de conhecimento muito rica, tivemos muitas perguntas, muitas pessoas participando. Acho que todos nós entregamos o que prometemos no enunciado do nosso webinar, do nosso convite. Queria agradecer novamente aí aos nossos convidados por terem aceito participarem junto comigo aqui, junto da Mercato, desse painel, e também aos quase 110 participantes que entraram aí, participaram com perguntas, com elogios, com boas mensagens aqui pelo chat. Obviamente, algumas perguntas não conseguiram ser respondidas, foram muitas perguntas mesmo. Então, essas perguntas que foram mandadas pelo QIA e que não foram respondidas, a equipe da Mercato vai ficar responsável aqui de entrar em contato com todo mundo via e-mail, para que ninguém fique com dúvidas aí com o conhecimento que a gente gerou aqui dentro. Tá bom? Queria deixar liberado, então, para os nossos convidados se despedirem, deixarem alguma mensagem aí. O microfone é com vocês. Bom, eu começo. Não, Vitor, desabilitou? Pode começar. Só um comentário bastante rápido, né? Claro, primeiro agradecendo todo mundo a participação, bacana, várias perguntas, e eu vi que algumas não puderam ser respondidas. Entre em contato com a Mercato, a gente conversa depois, explicar um pouquinho mais, e um último comentário que resume bastante de tudo que eu falei em relação a cabeamento estruturado. Hoje, cabeamento estruturado, nós estamos além da disciplina de TI. Nós estamos falando também de energia.
Então, quando a gente fala de projetos, é sempre importante a gente lembrar de fazer um projeto adequado, porque o cabeamento de rede hoje, ele alimenta a parte de energia remota. Então, isso é bastante importante quando a gente fala dessas categorias a mais do que a categoria 6, por exemplo, para que os projetos estejam aí adequados. Obrigado a todos e sempre um prazer e ótimo conteúdo e iniciativa, Mercato. Muito legal. Pegando o gancho do Rafael, gostaria também de agradecer a Mercato pela disponibilidade, pela oportunidade, né? Acho que fica aqui também um elogio público que pela maneira como foi feito, pela metodologia, eu achei muito interessante. Agradecer a todos que participaram também e colocar tanto eu como a Eaton, como a equipe da Eaton da parte de Live Safe, junto com a Mercato, né? Para qualquer disponibilidade, qualquer oportunidade de precisar de detecção de incêndio, iluminação de emergência, a gente está à disposição, desde ajudar no pré-projeto, na parte de certificação, né, de treinamentos para os parceiros, suporte técnico. Então, fica aqui também disponível para a gente trabalhar junto com a Eaton e com a Mercato aí, que é um parceiro aí de alguns anos já. Bom, para finalizar, aí eu enfatizo de novo aí os parabéns para a Mercato, agradecer a todos os participantes e da mesma forma nós estamos à disposição aí para o que precisar para responder as perguntas que eventualmente não foram respondidas, as dúvidas ainda que surgirem. A Mercato está à disposição, vai nos repassar e nós vamos dar continuidade ao atendimento aí da melhor forma. E nos colocando à disposição para futuros eventos aí e agradecer mais uma vez. Obrigado, Mercato. Bom, da parte da Axon também agradecer ao espaço cedido aí, né? Essa oportunidade de falar de tanta novidade aí, tanta coisa boa no mercado, né? Para a gente passar por esses momentos e tudo mais. E a todos que quiserem mais informações também, a Mercato está aí para ajudar a gente. Não só eu, como o time todo de pré-vendas e o restante do time da Axon está disponível aí para consultas, novos projetos. Então, estamos abertos aí a novos negócios. Obrigado a todos. Antes de encerrar aqui, então, eu queria dizer que esse evento foi gravado e vai estar disponibilizado no YouTube logo mais, tá? E que o contato tanto do Vitor, do Rafael, do Fábio, do Vinícius, eles vão ser disponibilizados via e-mail, junto com o envio das respostas e de um e-mail de agradecimento, caso alguém queira entrar em contato direto com eles, assim como os contatos da equipe comercial e equipe técnica aqui da Mercato também. Tá bom? Tenham todos aí um ótimo resto de dia e até a próxima.